Sabe aquela semana quando tudo dá errado? Aquele mês, aquela fase da vida quando todas as coisas conspiram contra? Pois é, eu hoje, preparando essa reflexão, eu lembrei de uma semana assim na minha vida. É aquela semana que você fala, poxa, podia ter riscado essa semana do calendário. Você sai para trabalhar, você sai para estudar, você tem encontro com seus amigos, você vai à igreja, mas em cada lugar que você chega, parece que as coisas conspiram contra. As conversas, os problemas, as demandas, as coisas que você planejou dão errado, você se engana, você esquece, você fala palavras que não deveria falar, você reage de forma pouco recomendável, de forma abrupta, enfim, você toma decisões das quais você vai se arrepender depois. Eu acho que todos nós temos momentos assim. Momentos de enfermidades surpreendentes, que elas chegam, se instalam, elas não foram convidadas, elas não foram chamadas para estar entre nós, e elas se instalam. E a gente tenta a cura, a gente tenta o socorro, a gente tenta uma forma, exames médicos, houve uma segunda opinião, uma terceira opinião, e solução que é bom, nada. Eu penso que a maioria de nós, se não todos que me ouvem agora, a maioria de nós já passou por fases e situações como essas que eu narrei para você e que eu estou compartilhando da minha vida pessoal. Eu diria mais, eu diria que a gente está num tempo que muito provavelmente, nesse grupo de pessoas que nós estamos nesse instante, nesse momento, dizem os especialistas das mídias sociais, que para cada aparelho conectado numa transmissão, você pode multiplicar por 4. Eu acho esse número exagerado. Portanto, a gente sempre fica numa multiplicação mais conservadora nas transmissões da IAP do Parque. Então a gente multiplica por 3, por 2,5. Eu acho que fica mais justo, porque eu sei que tem aparelhos que estão com um casal, tem aparelhos que estão com 5 pessoas, eu conheço famílias que se reúnem em torno de 6 a 8 pessoas, põem na televisão, põem no YouTube para assistir. Tem gente que está sozinho, mas o fato é que a média, esse número 2,5 a 3, é um número seguro para a gente ter uma média muito aproximada de quantas pessoas estão neste momento compartilhando o Evangelho. Por que eu falei tudo isso? Porque eu sei que você está vendo aí, você vê no seu aparelho quantas pessoas estão conectadas nesse instante. E neste grupo, eu ouso dizer e afirmar sem medo de errar. Neste grupo que nós estamos agora, muito possivelmente, existem pessoas que estão numa semana, numa fase, num período muito semelhante, muito parecido àquele que eu vivi e aos períodos de lutas que mesmo hoje eu enfrento na minha vida. Cada um de nós tem a sua batalha, cada um de nós passa por lutas, por situações de perigo, de tensão, de medo, de ameaça, e a maioria não compartilha, não se abre, não pede oração, não clama, não pede socorro. E o problema é esse. Às vezes, muita gente está pedindo socorro nos lugares errados, para as pessoas erradas, para as instituições erradas. E através da palavra de hoje eu quero compartilhar com você que só existe um único socorro que nos interessa, um único socorro que é efetivo e que é eficiente. Esse socorro a gente vai meditar
no Salmo 145. O Salmo 145, ele vai mostrar para mim e para você que socorro é esse. Mas antes da gente ler o Salmo, deixa eu te falar algumas coisas que são muito pertinentes, muito interessantes e que nos ajudam a compreender especificamente o Salmo 45. O Salmo 45 é o único salmo dos 150 salmos da Bíblia hebraica que ele recebe o título, o subtítulo de um louvor, somente ele. Se você pegar, e aí os tradutores das mais variadas Bíblias, das mais variadas traduções, eles já nos ajudaram, porque todos os salmos têm um título em cima. Esse título não está no original, mas esse título é resultado de estudiosos que dissecaram o texto original para nos comunicar qual o estilo daquele salmo. Então você vai encontrar em muitos salmos em cima escrito assim, Salmo de Davi. O que é um salmo? Salmo ou é uma oração ou um canto, mas basicamente é uma oração poética. Mas você também vai encontrar, é mais raro, tem um número menor, você vai encontrar Masquil de Davi. Aí na sua Bíblia, se você já está com ela aberta no Salmo 145, e aí a vantagem de quem está com uma Bíblia aberta e não com um aplicativo, que aí dá para você comparar as coisas que eu estou te falando. Se você está no Salmo 145, dá uma olhadinha nos salmos que vêm antes. Se eu não me engano, 142 ou 141, você já vai encontrar esta expressão, Masquil de Davi. A palavra masquil no hebraico significa instrução, portanto, é um salmo instrutivo. Outros salmos, dos 56 ao Salmo 60, você vai encontrar a seguinte expressão, Miquitão de Davi, ou, em algumas traduções, como no caso a que eu estou hoje, Miquitã. E o que significa esta palavra hebraica? Dourado, precioso, inscrição. Quer dizer, de um texto que foi inscrito com o valor e o peso de ouro, dourado, precioso. E assim é considerado. E aí você vai ter outros salmos, cântico de Davi, e aí cântico é cântico mesmo. E você vai ter outros salmos que o título é Oração de, e o seu autor, que é oração. Somente o Salmo 145 recebe este título, um louvor. Aqui no caso da tradução que eu estou, Salmo de louvor de Davi. E por quê? Aí eu fui estudar, eu fui atrás dos estudiosos dos salmos, dos rabinos, os rabinos que escrevem o Talmud. Então, para estes caras, o Salmo 145, apenas ele recebe este título porque ele condensa nele toda a essência dos 150 salmos da Bíblia. Ele consegue ser um modelo perfeito da poética, do canto, da instrução, do dourado, do precioso, das orações dos salmistas. E é muito legal quando a gente sabe e tem essas informações. Bom, aí os rabinos também no Talmud, eles destacam alguns detalhes deste salmo. O Salmo 145, ele é escrito todo ele em forma de acróstico, ou seja, as primeiras letras de cada um dos versículos que compõem o salmo, elas seguem a ordem do alfabeto hebraico. Isso, para eles, é um simbolismo, é uma comunicação através da gramática que passa para a gente algo assim de suma importância. Da mesma forma que um alfabeto é simples e fundamental, eles vão interpretar e eles vão compreender que o Salmo 145 ele é simples na sua construção, mas ele é fundamental para a nossa vida. Imagine você
quando a gente pensa no alfabeto, se você não conhecesse as letras do alfabeto da sua pátria, se você não soubesse com estas letras formar palavras, se você não soubesse formar frases, se comunicar, você não saberia falar, o que as pessoas falassem você não entenderia, ou seja, isolamento, você não teria comunicabilidade com as pessoas. Outra coisa que essa construção passa para a gente, o fato de ser um acróstico, que ele vai com as letras do alfabeto hebraico, indica também ordem, indica um programa, indica um planejamento para a nossa vida. Tudo está ordenado, planejado, projetado nas mãos do soberano Deus. E um último destaque que os rabinos fazem em relação a este salmo. Eles dizem que este salmo apresenta de forma inequívoca o Deus como o Deus que é crucial no papel de provedor de toda a terra. Ele é o provedor para todas as coisas criadas por Ele. Animais, plantas, vegetais, o homem, a natureza, ou seja, Ele é o Criador, mas Ele não abandonou a sua criação. Ele é um Deus presente, é um Deus que se relaciona e é um Deus que provê as demandas e as necessidades dos seus filhos. Amém? Sabendo de tudo isso, a gente entra agora e mergulha no texto do Salmo 145. O primeiro verso: Eu te exaltarei, meu Deus, ó Rei, e bendirei o teu nome para sempre e sempre. O salmista Davi aqui, ele começa exatamente com glorificação. Eu te exaltarei, meu Deus. Essa expressão, meu Deus, já indica para mim, para você, a intimidade do rei Davi, do salmista Davi, do poeta Davi, do guerreiro Davi, do homem segundo o coração de Deus, com toda a majestade, com toda a glória de Deus. E eu bendirei o teu nome para sempre e sempre. Ou seja, o exaltar a Deus para Davi não era tarefa, não era obrigação, não era serviço de um dia religioso, não era apenas aos sábados, não. Davi, quando ele fala para sempre e sempre, ele está afirmando que o Deus Criador, ele merece ser adorado e exaltado eternamente, por todo sempre, todos os dias das nossas vidas. Hoje, nessa quarta, ontem na terça, amanhã na quinta, todos os dias, Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. A gente exalta Ele. Bom, e como é que a gente faz isso? Versículo 4. Uma geração louvará as tuas obras a outra e declararão os teus poderosos atos. O meu pai, pastor Genésio Mendes, que muitos aí conhecem, ele comunicou toda a herança bíblica, as doutrinas bíblicas, o evangelho bíblico, o Cristo bíblico. Ele comunicou a cada um de nós, os seus filhos. E eu sei que cada um de nós, os seus filhos, a gente procura comunicar para os nossos filhos a herança bíblica que nós recebemos. Eu tive o prazer de batizar nas águas o Mateus e a Mariana, os meus 2 filhos. E tenho o prazer hoje de ver o Mateus e a Tauane contando histórias da Bíblia, todas as noites para o Theo. E certamente orando, falando do Papai do Céu para o Joca, ainda que o Joca não tenha compreensão, mas ele já vai sendo alimentado por esse amor bíblico e teológico. E é isso que o versículo 4 fala para a gente: uma geração louva as tuas obras, e louva as tuas obras à próxima geração. Porque se eu e você não cuidarmos, não alimentarmos, não falarmos das promessas de Deus para esta geração, amanhã não tem igreja.
Amanhã não existe igreja. Amanhã não tem IAP do parque, porque a igreja são as pessoas. E que obras são essas? Versículo 8. O Senhor é gracioso e cheio de compaixão, tardio para se irar e de grande misericórdia. Portanto, aqui a gente já vê essa obra que tem tudo a ver comigo e com você. Essa obra de Deus que Ele decidiu fazer e ser assim em benefício da criação dEle. Ele é um Deus gracioso, Ele é compassivo, Ele é cheio de compaixão. Ele é um Deus tardio para se irar, Ele é bondoso, Ele é longânimo. E Ele é um Deus misericordioso, Ele é de grande misericórdia. O que seria da minha vida? O que seria da sua vida sem a graça de Deus, sem a compaixão de Deus, sem a bondade de Deus, sem a longanimidade de Deus, sem as misericórdias de Deus que são novas a cada manhã na minha e na sua vida? O que seria de cada um de nós? Muito bem. Aí, estas características, estas obras abençoadoras de Deus, por que para quem é que Ele faz isso? Versículo 12, para fazer conhecidos aos filhos dos homens os seus poderosos atos e a gloriosa majestade do seu reino. Então Deus se permite conhecer. Deus, Ele se manifesta, Ele se revela através da sua maravilhosa graça, através das suas muitas misericórdias, através do seu perdão, da sua bondade e do seu amor. Foi assim que muito provavelmente foi assim que você veio a conhecer a Jesus Cristo e toda a glória e majestade que o cerca, inundados que somos pelo amor que vem do Pai. E a única forma de conhecermos esta expressão de amor é através da pessoa de Jesus. Porque aprove a Deus colocar no Filho toda a glória e toda a majestade. Aprove a Deus dar ao Filho um nome que está acima de todo nome. Por isso é que eu e você, a gente pode conhecer um pouquinho da glória e da majestade de Deus. E para que tudo isso? Então, até aqui a gente tem a apresentação desse Deus tremendo no Salmo 145. Mas agora eu vou ler os textos que vão falar do relacionamento deste Deus com cada um de nós. Versículo 14. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos aqueles que estiverem curvados. Não sei você, eu não sei da sua vida, mas eu sei que eu já caí, e já caí muito e muitas vezes. Nós caímos das mais variadas formas. Infelizmente, no mundo, no ambiente evangélico, as pessoas só enxergam queda para os pecados escandalosos, o que eu chamo de pecados escandalosos, aqueles da área do sexo, da sexualidade. Caiu, aquela pessoa caiu porque traiu, porque adulterou, porque se prostituiu, por causa de uma vida promíscua. Ok, são quedas, com certeza. Mas a gente cai das mais variadas formas, a gente cai psicologicamente, a gente cai emocionalmente, a gente cai espiritualmente. Há dias que nós estamos tristes, que nós estamos abatidos, que nós estamos acovardados, tímidos, inibidos. Existem dias e períodos que a gente nem sabe explicar porque estamos tão para baixo. Mas aí vem esse versículo 14, e ele vai dizer: o Senhor sustenta os que caem. É incrível, porque essa primeira expressão não diz que Deus me levantou, mas Ele diz que na minha queda Ele me sustenta. Diz que na minha queda Ele não me deixa só, Ele está comigo. Ele está comigo naquele momento de dor, naquele momento de aflição, naquele momento de angústia. O Senhor sustenta os que caem. Ele sustenta você, Ele sustenta a sua casa, Ele sustenta a sua família. Mas o versículo não para aqui. Ele vai dizer: e Ele levanta todos aqueles que estiverem curvados. A ideia dessa expressão do estar curvado
é que tem gente que cai e se encurva e não consegue mais se erguer. A pessoa não vai conseguir sozinha, ela não vai conseguir, não dá para ela. Então é muito bacana, porque ao mesmo tempo que nas minhas quedas, quando eu caio emocionalmente, quando eu preciso de conforto, de consolo, Ele está lá me sustentando. O texto está dizendo que Ele não me deixará para sempre desta forma. O texto está dizendo que por mais que o mundo, as pressões, os meus pecados e os meus erros tenham me encurvado, Ele me levanta, Ele me ergue, Ele me sustenta. O Salmo continua, o 15 vai dizer: os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu alimento na devida temporada. Aqui ele está dizendo que a minha esperança não é vã, que a sua esperança não é vã no Senhor. Os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Os montes de Sião sofrem impactos da natureza, eles podem sofrer tremores de terra, mas eles não se abalam, eles permanecem para sempre. É a figura que o salmista usa. E ele está dizendo que o que alimenta a minha esperança, os olhos de todos esperam em ti, no Deus provedor, no Deus criador, e tu lhes dás o alimento na devida temporada. Deixa eu te dizer, você que está preocupado, eu que estou preocupado, nós, os provedores da nossa casa, papai e mamãe, porque todos desempenham papéis fundamentais na sociedade e na construção de um lar. Nós que nos preocupamos com os nossos filhos que agora têm filhos e se preocupam com os seus filhos, o alimento de amanhã já foi preparado pelo Senhor, o Senhor do Salmo 23. Deitar-me faz em verdes pastos, Ele guia-me mansamente a águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma por amor do nome dEle, sabe, Ele prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Atenção, o alimento de amanhã, os pastos verdejantes, a água fresca, por mais difícil que esteja a sua vida hoje, o Senhor, que é o pastor das nossas almas, Ele já preparou isto que é necessário para a nossa vida. Ele não vai dar tudo o que a gente pede, mas Ele se compromete com tudo que é necessário. E aqui ele diz de forma muito clara: Ele dará o alimento na devida temporada. Ele não deixa os seus filhos órfãos, Ele não deixa os seus filhos sem alimento físico e sem alimento para a alma. E aí ele continua, verso 16: abres a tua mão e satisfazes o desejo de todo vivente. É por causa deste versículo que os rabinos judeus do Talmud interpretam que este é o papel crucial de Deus para com a sua criação. Porque Ele alimenta, Ele provê, Ele é o Deus de toda providência, Ele é o Deus provedor de todas as coisas que Ele mesmo criou. Ele não abandona a sua criação, ou seja, Ele satisfaz o desejo de todo vivente. Eu gosto dessa palavra aqui nesse salmo, satisfação. É muito gostoso. É muito gostoso quando você vai na casa de alguém, visita alguém e você volta de lá satisfeito com a recepção, satisfeito com o calor humano, satisfeito com a conversa, satisfeito com a comida que te ofereceu, satisfeito com os sorrisos, satisfeito com a oração que você fez, satisfeito com os abraços, satisfeito com a simplicidade daquele lar e daquela família, satisfeito com a sinceridade de cada olhar para você. Satisfação. Mas é muito ruim quando a gente volta de um lugar, de uma igreja, de uma casa, de uma empresa, de uma escola, de um bairro, de um vizinho, quando a gente sai de lá insatisfeito. Deus está afirmando que na presença dEle, todas as coisas criadas por Ele, Ele vai atender o desejo de satisfação de tudo que Ele governa, de tudo que Ele é declarado Deus.
Verso 17: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Como é que ele faz tudo isso que o Salmo está falando? Com justiça e santidade. A justiça desta terra, a justiça dos homens falha, a justiça dos homens é muito injusta. A gente vê muita injustiça por aí. Poderosos, milionários, porque têm grana, conseguem se safar de muitas coisas mal feitas, erradas e criminosas que eles fizeram. Mas muitas pessoas mais humildes, mais pobres, que não têm recurso, acabam pagando por crimes que não fizeram. Injustiça a gente vê aos montes no nosso país e no nosso mundo. Mas no céu não tem injustiça. E agradeça muito por causa disso. Não existe no céu 2 pesos e 2 medidas. Não existe no céu pessoa melhor ou pessoa pior. Deus não vai nos categorizar por causa de cabelo, por causa de aparência, por causa de cor de olhos, cor de pele, por causa do carro que você tem, da casa que você mora, por causa da sua conta bancária, por causa dos seus diplomas, por causa das suas divisas. Não. Deus, ele olha, como já passamos pelo versículo, para aquelas pessoas caídas e encurvadas, para aquelas pessoas que se sentem abandonadas, para aquelas pessoas fragilizadas. Ele olha com justiça e com santidade. Ele é um Deus santo. Verso 18: o Senhor está perto de todos aqueles que clamam por Ele, de todos aqueles que clamam por Ele em verdade. É um Deus que cria o universo, é um Deus que tem que ser exaltado e adorado e merece ser louvado para sempre e sempre, como nós lemos no primeiro verso do Salmo 145. É um Deus soberano, criador de todas as coisas, coisas que a ciência não explica, a medicina não alcança, os sábios desse mundo não conseguem esquadrinhar. Aí vem o verso 18 e diz que Ele está perto de todos aqueles que o invocam, vírgula, de todos aqueles que o invocam em verdade. Isso é importante, isso é fundamental. Não é de todo mundo que fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e usando o nome de Deus de qualquer forma. Não, ele qualifica o grupo de que ele chama de seus filhos, aqueles que o invocam em verdade. E verdade aqui tem a ver com Evangelho, a palavra de Deus, as suas regras, os termos que ele estabeleceu para esse relacionamento. Aí a gente chega aqui, versículos 20 e 21. O Senhor preserva todos aqueles que o amam, mas todos os perversos ele destruirá. Lembra que eu falei agora há pouco em relação ao versículo 18? Aqueles que clamam em verdade, porque tem gente que clama, mas não clama em verdade. E aqui no 20 ele está falando: o Senhor preserva todos aqueles que o amam, mas todos os perversos serão destruídos por ele. Ou seja, o que é o perverso? É aquele que automaticamente, insistentemente, sintomaticamente segue num caminho de rebeldia e dá as costas para as bênçãos que o Senhor oferece através da sua palavra. A consequência dessas escolhas pertence a cada um. E aí o 21, a minha boca falará do louvor do Senhor, e toda a carne bendiga o seu santo nome para sempre e sempre. É muito legal como o Salmo termina usando a mesma expressão do versículo 1. Eu preciso exaltar a Deus para sempre e sempre. Aí o salmista vai dizer que a boca dele tem o louvor a Deus, mas que toda a carne deve exaltar a Deus para sempre e sempre. E aí não tem como não lembrar da promessa feita em Joel, do derramamento do Espírito Santo, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, mas também sobre os servos e as servas. É interessante essa divisão que é feita ali. O Espírito Santo é dado para todo ser humano indistintamente, mas também sobre servos e servas, aqueles
que o clamam, que o invocam em verdade, aqueles para os quais Deus está perto. Também é muito interessante quando a gente pensa que toda a carne vai adorar a Deus, quando a gente pensa nas profecias bíblicas do Novo Testamento. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e todo joelho se dobrará diante dele. Independente de crença, esse tempo vai chegar no desfecho da história. O ser humano terá de reconhecer ao Senhor Jesus. Bom, e onde é que está o único socorro que nos interessa? Eu pulei propositalmente e eu vou ler para você agora o verso 19. Olha o que diz o verso 19. Ele cumprirá o desejo daqueles que o temem. Ele também ouvirá o seu clamor e os salvará. Em algumas traduções, essa expressão, ele também ouvirá o seu clamor, vem escrito da seguinte forma: ele também ouvirá o seu pedido de socorro, que é exatamente a mesma coisa, que é exatamente o que eu e você estamos falando. Ele cumprirá o desejo daqueles que estão necessitados, daqueles que clamam por Ele, daqueles que pedem socorro para Ele. Ele cumprirá. Daqueles que o temem, desejo. Eu vou te contar uma passagem que aconteceu comigo. E eu comecei essa reflexão falando de uma semana que eu lembrei da minha vida, uma semana que tudo estava dando errado. E como é que essa minha semana terminou? A segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, tudo dando literalmente errado. Eu e a Rê, naquela semana, a gente chorou muito, a gente orou muito a Deus, a gente clamou muito a Deus. Na época, eu tinha um Astra azul marinho, azul escuro. E aquele carro me deu muitas alegrias. Aquele carro levou a gente para muitos lugares, para muitas igrejas, viagens de lazer, entretenimento com a minha família. A gente foi muito feliz com aquele carro. Mas aquele carro ele tinha um defeito assim cruel. Aquele carro, o rádio não funcionava. Eu já tinha levado oficina, revisão, o rádio não funcionava, ele se recusava a funcionar. Eu lembro que na sexta-feira, final do dia, chorando, sozinho no carro, eu lembro que eu fiz uma oração, porque eu precisava disso que está aqui no versículo 19. Ele cumprirá o desejo daqueles que o temem. Eu precisava de ver um desejo meu cumprido. Eu precisava que Deus acariciasse os meus cabelos. Eu precisava que Deus oferecesse o ombro dele para que eu chorasse. Eu precisava que Deus simplesmente falasse para mim: Edmilson, você não está sozinho. Eu sei o que você está passando. Eu estou sustentando você enquanto você está caído. Você não está prostrado, você não ficará assim. Os meus problemas não foram resolvidos naquela semana, mas eu precisava daquele momento. E eu lembro que eu orei e pedi a Deus. Eu falei: Senhor, para que eu saiba que o Senhor está comigo, faz esse rádio funcionar agora. Eu lembro que eu fiz essa oração em nome de Jesus. E ali no carro, chorando, eu coloquei o dedo no botão de ligar o carro, o rádio. E na mesma hora, começou a tocar uma música lindíssima no meu carro. Aí eu chorei mais ainda, porque ali foi um recado do céu para mim. Cheguei em casa, desliguei o carro e deixa eu te dizer, nunca mais o rádio funcionou. Ele voltou a ficar ruim. Mas naquele momento eu precisava desse socorro. Eu precisava do único socorro que interessa. Até hoje, quem tem me socorrido, quem tem socorrido a Regina, quem tem socorrido os meus filhos nas lutas deles, nos desafios deles, nos sofrimentos deles, nos nossos sofrimentos, é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Vale a pena acreditar nesse Deus? Vale muito a pena. Eu termino voltando na explicação que eu te dei no início. O Salmo 145, ele é escrito na forma de um acróstico.
Todos os versículos começam com uma letra do alfabeto hebraico. Agora, olha só, o alfabeto hebraico tem 22 letras, mas se você está com a Bíblia aberta ainda, se você não desistiu dessa reflexão, você pode olhar aí na sua Bíblia. O Salmo 145 tem 21 versículos. O que aconteceu? Onde é que foi parar essa outra letra? Eu fiquei incomodado com essa pergunta. Enquanto eu preparava essa reflexão hoje, nunca tinha me chamado a atenção esse detalhe. Tudo bonitinho, acróstico, tal, eu sabia, fui olhando, tal. Aí do nada eu falei, caramba, peraí, tem 22 letras, mas aqui tem 21 versículos. E fui abrindo traduções, e todas as traduções que estão aqui em casa têm 21 versículos, mas o alfabeto hebraico tem 22 letras. Mas eu descobri, existe um versículo que se perdeu nas traduções do Salmo 145. Fique em paz, esse versículo não muda a sua crença nem a sua fé. Esse versículo não muda as doutrinas que você crê, o evangelho que você crê, a história da salvação, a história da cruz, está tudo em ordem, fique em paz. Mas esse versículo, quando a gente pensa no Salmo 145 como o único que recebe o título de um louvor de Davi, ele faz toda a diferença. Esse versículo, na Vulgata Latina, ele está lá. E aí eu fui fuçar na minha Bíblia hebraica que eu tenho aqui em casa, a Stuttgartensia. Esse versículo e os 22 versículos estão lá no original. Esse versículo que as traduções tiraram, e a melhor explicação que eu encontrei é que deve ter sido algum erro de copista. O que é o erro de copista? É o cara que vai copiando e ele, sem perceber, ele pula e todo mundo vai repetindo aquele erro e fica, e se perde. É muito simples. Tenta você fazer cópia de um livro, lê aqui, escreve aqui. A tendência da gente pular alguma coisa é grande. Isso é chamado de erro de copista, quem está fazendo a cópia. O versículo que foi suprimido e que existe originalmente no Salmo 145, ele estaria entre o versículo 13 e o 14. E o versículo que não está aqui, mas está no original, diz assim: fiel é Deus em todas as suas palavras, e Ele é piedoso em todas as suas obras. Eu não sei se te emociona, mas me emocionou. Quando eu descobri isso, eu fiquei a tarde inteira lutando para achar esse versículo. Eu fiquei a tarde inteira lutando e fui encontrar no hebraico, aí pego gramática de hebraico para poder traduzir ele para a gente. Fiel é Deus em todas as suas palavras. Isso significa que todas as promessas contidas no Evangelho, na palavra de Deus, Velho e Novo Testamento, para a minha vida e para a sua vida, fique em paz, fica tranquilo, porque Ele é fiel. Você pode clamar por socorro a Ele, é o único socorro que nos interessa. Piedoso é Deus em todas as suas obras. O que significa a palavra piedoso? De todos os significados, o que mais me toca é um Deus que tem compaixão pelos que sofrem. É tão bom saber que Deus se compadece das minhas dores. É tão bom saber que Deus tem compaixão por mim, mesmo que as minhas dores tenham sido provocadas pelos meus pecados, pelos meus erros. Eu sei que na compaixão de Deus eu encontro perdão, amor e graça. Que Deus te abençoe e que você peça socorro para quem pode, de fato, resolver a sua vida. Que você seja agraciado e abençoado nos seus caminhos, você e toda a sua casa, no nome que é sobre todo nome. Amém.